Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Wisecast, o programa que vai ajudar você aí, meu amigo empresário, empreendedor, a conseguir, de alguma forma, levar mais valor, mais resultado, crescer o seu negócio, tá? Então, meu nome é Helder Albuquerque, sou sócio da Wiseconte e vou estar aqui conduzindo com meus dois sócios aqui, Tauan e o Marcelo, para a gente falar um pouco hoje sobre um assunto que muitas vezes o empresário, o pequeno e médio empresário ali não tem tanta ciência quanto isso impacta no resultado do seu negócio, que é a parte da gestão financeira, né? Muitas vezes, Marcelo, ele nem sabe o que é gestão financeira, né? E pior ainda, nem sabe o quão mal isso faz o seu negócio não ter uma gestão financeira de qualidade. Então vamos trocar uma ideia sobre esse assunto aqui, mas antes se apresenta Tauan, se apresenta Marcelo e vamos Começa começar. você aí, Marcelo, se apresenta. Meu nome é Marcelo Orsolon, sou sócio da Wiseconte São Paulo, da unidade aqui na São Paulo. Estamos aqui hoje no evento da Conta Azul, aproveitando então para reunir as unidades e a gente poder bater um papo, trocar uma ideia e falar a respeito desse assunto que não só o cliente tem muito interesse, como nós também, Total. porque nos ajuda muito dentro do nosso trabalho. Total. Meu nome é Tauan, sou sócio da unidade Fortaleza. Como o Marcelo bem frisou aí, estamos aqui no Conta Azul Com, evento de tecnologia e contabilidade, o maior da América Latina. Então vamos trocar um pouco de ideia aí de gestão financeira. Eu costumo dizer que gestão financeira é o segundo motor de uma empresa, né? Sim. Depois de vendas, Sim. financeiro é o que Total. faz a parada acontecer. Então vamos trocar esse papo aí, vamos deixar fluir. Tauan, tem muito aí empresário, empreendedor que recebe Pix na pessoa física, recebe na jurídica, tem um CNPJ, paga pela física, paga pela da mulher, paga. Chega o final do mês, ele não sabe se a empresa deu lucro, prejuízo, quanto ele vendeu, quanto ele comprou, quem deve a ele. Cara, como é que a gestão financeira pode ajudar esse cara no dia a dia? Cara, esse é o erro mais básico, né? Em pequenas e médias empresas, esse é o erro mais rotineiro em que se tem. E, bicho, além disso, trazer uma insegurança jurídica gigante para o empresário, né? Com a descaracterização de personalidade jurídica, enfim, traz uma desorganização gigantesca pensando em gestão financeira. Total. Porque ele não centraliza recebimento, não consegue distinguir o que é dele, o que é da empresa, e em 90% das vezes, dinheiro que vai para o sócio não volta para a empresa, né? Foi para o sócio, morreu. Então, se o cara receber o Pix lá na conta dele, pessoa física, ele vai gastar com coisa dele, com conta dele, e isso vai gerar uma confusão gigantesca, né? Que a empresa vai precisar de caixa e depois ele vai precisar reportar aquela grana, enfim. Então, esse é o erro mais crucial em que se acontece hoje. E é o que é o mais fácil de resolver, né? Sim. Basta o cara abrir uma conta pessoa jurídica, que temos aqui também o stand do Coro, onde a conta é gratuita. Eu já ia perguntar, Pix mas gratuito, paga quanto por essa Pix conta? gratuito, tudo taxa zero, pô. Zero, não tem nem desculpa pro cara dizer, pô, paga uma taxa de R$75 pro banco, é tudo taxa zero. Sim. Então não tem desculpa, é só mesmo uma organização e muita coisa melhora só com esse ato aí de ele separar conta pessoa física de conta pessoa jurídica. Marcelo, Tauan puxou algo aqui que é um ajuste tão simples, mas infelizmente muito pequenos empresários aí sofrem com isso. Cara, às vezes ele não tem nenhuma conta jurídica. Hoje, o Tauan citou o Banco Cora, mas hoje existem talvez dezenas de bancos digitais, Inter, C6, Nubank, com conta PJ inteiramente gratuita, para que esse cara possa organizar o que é da empresa na empresa, o que é dele, e daí começar a trabalhar a gestão financeira mínima no seu negócio, né? Então qual é a desculpa, Marcelo? Eu acho que o empresário, de um modo geral, ele acaba tendo o pensamento lá atrás, com a cobrança de taxas de banco. Ele acha que ele vai gastar muito mais nas taxas, ele acha que ele vai gastar em cada movimentação que ele fizer, e isso vai atrapalhar
o fluxo de caixa dele. Eu tenho uma visão que já aconteceu isso com a gente lá. Uma determinada empresa, ela não fazia um controle correto, né, dentro do seu negócio, e ela estava pagando muito imposto. Aí, eu acho que é claro, isso não é uma coisa a curto prazo, demora um pouco, mas você tem que entender qual que é o modelo de negócio da empresa e como que ela está fazendo isso dentro do seu banco. Sim. E a gente só conseguiu enxergar a maneira que ela trabalhava quando você tem todo o resultado dentro do extrato do banco. Sim. E foi isso que acabou mostrando para nós qual que é o caminho que a empresa deveria tomar, até qual o regime caixa ou competência que ela deveria utilizar. Sim. E a gente só vai saber disso quando a gente realmente pega na o banco movimentação, e né? faz. Sim. Né? Eu não consigo bater um papo com um cliente isso, e o cara falar assim, eu pago isso na minha conta pessoa jurídica e essa na conta física. Não, mas por que você paga? Não, porque fica mais fácil, é mais prático, eu já estou ali com o aplicativo aberto no celular e eu vou fazer dessa forma. Quando você passa a mostrar toda essa sequência para a contabilidade e a gente começa a entender como que é a movimentação dele, ou seja, tudo aquilo que ele paga de taxas fica barato. Sim. Né? Porque a gente consegue calcular tudo isso e colocar de uma maneira onde ele vai economizar e não ter 2, 3 bancos trabalhando para ele de uma certa forma. E a gente sabe também que hoje a Secretaria da Fazenda estão monitorando até as contas dos sócios, né? Então, Sim. existe um risco também jurídico aí de estar recebendo PIX na conta pessoa física, enfim. Além da desorganização, também existe um risco jurídico e fiscal. Sim. Então, é um problema, né? E é um problema muito simples de resolver. E Marcelo levantou uma bola aqui, que muito bacana. Poxa, muitas vezes o cara pode ter até uma redução tributária apenas organizando o seu modelo de tributação de caixa para competência. E com uma movimentação, e com a consolidação, e com a gestão financeira mínima, eu consigo dizer para ele, cara, tá pagando muito imposto no modelo de tributação errado aqui por um ajuste simples, né? E é muito fácil de resolver, né? Então... É muito fácil, é muito fácil. E, ao meu ver, isso, o empresário não gosta muito de sistema, né? Mas, poxa, você ter um controle disso em planilha é horrível, né, cara? Então, a gente tem vários sistemas hoje de mercado, não só o Conta Azul, mas vários onde tem um custo relativamente barato, R$120 por mês, 150, onde vai dar um nível de gestão para o cara gigantesco, Sim. seja de projeção de recebimento, projeção de pagamento, que ele só vai enxergar essas coisas em que a gente está conversando aqui, qual o regime melhor, competência ou caixa, né, de tributação, se ele tiver um acompanhamento maior Sim. dos recebimentos e dos pagamentos. Sim, né? É isso. Então, às vezes, o cara nem enxerga isso, nem sabe qual é o fluxo de caixa dele, e aí cabe muito a nós também fazer a parada educativa, né? Educar ele para que ele se modele e fique, de certa maneira, organizado e possa enquadrar ele, dar uma organização melhor e enquadrar ele no melhor regime tributário possível em que tem disponível para ele. Né? E uma outra coisa, Tauan, eu acho que, tirando essa responsabilidade só do empresário, a gente tem que também trazer essa responsabilidade para a contabilidade. Essa responsabilidade educativa, né? Porque, vamos supor, eu apresento lá para o cliente, olha, eu vou fazer o seu departamento fiscal, o seu departamento pessoal, o seu departamento contábil. Mas você enxerga que o departamento financeiro dele está complicado, tem alguma coisa ali que está errada. E às vezes nem existe. Não existe. Às vezes Né? nem existe. E eu posso julgar o seguinte, e a gente é prova disso, Sim. que na pandemia, as empresas que mais se organizaram foi quem tinha o departamento financeiro sendo feito ou pela contabilidade ou eles que tivessem um departamento financeiro. Né? A gente fala, hoje em dia, falou muito aqui no evento sobre BPO financeiro. O contador está fazendo. Eu vejo hoje que a melhor parte para ser feita é pela contabilidade. Perfeito. Sim, Porque claro. isso, consequentemente do trabalho que dê, né,
isso daí tá se transformando numa economia para ele, porque ele não tem um funcionário dentro da empresa dele, ele não tem a preocupação daquilo, e aquilo dentro da contabilidade você já dá uma resposta rápida. Verdade. Fala, isso daqui está errado. Isso daqui você pode consertar. Quase E em aí tempo real, né? a gente mostra para ele que o melhor caminho é fazer um BPO financeiro. E Tauan, peguei um hack hoje que eu não vou esquecer mais não. Pô, você é empresário, você é empreendedor aí, que não tem nada, não tem planilha, pega uma planilha e faz. Pra Não quem tem uma nada, planilha, é uma papel e planilha- caneta você resolve. Beleza, mas você tem uma planilha, show. Eu não consigo alimentar, Tauan. Vamos dizer que eu sou um dentista. Eu tô Não adianta arrancando o ter- dente do cara, eu tô Verdade. falando com o cliente e tal. Eu não tenho tempo para isso, então não vou ter uma gestão E além de não financeira. ter tempo, não é expertise dele, né, cara? Ele não vai saber fazer. Né? Pô, e eu vou mais profundo, tá? Às vezes o cara se sente desesperado e diz, pô, eu preciso de alguém para fazer isso para mim. Aí coloca a mulher, que não tem nenhuma expertise em financeiro. E o financeiro dele vira um caixa. Recebe, paga, recebe, paga. Isso não é gestão financeira, cara. Mas hoje existem soluções, inclusive mais barato, como o Marcelo citou de BPO financeiro, onde, pô, a nossa empresa faz esse serviço aqui e leva uma expertise muito profissional para um cara que muitas vezes não conseguiria bancar um funcionário de R$ 2.000. E né? olha que um funcionário de R$ 2.000 talvez não teria a expertise de um contador Não tem. não tem, tem. né, para auxiliar ele Você na quer gestão pegar um financeira. analista financeiro, é mais do que isso, bem um cara mais, que estudou bem para mais. isso. Não, e outra coisa, muitas vezes quem está fazendo ali o financeiro, como você falou pode Mulher ser a do cara. filha, pode ser a esposa, pode ser alguém, algum parente, alguém que tá ali só para ajudar. Muitas vezes a pessoa ela não está entendendo o que ela está pagando. Sim. E a gente sabe muito, infelizmente, né? Nós temos no Brasil muita coisa que chega para pagar que não deveria pagar. Eu costumo falar para os nossos clientes lá de terceirização de financeiro, de BPO financeiro, Marcelo, que financeiro não é confiança, né? Porque sempre o cara quer colocar alguém de confiança. Mãe, pai, esposa, filho, seja lá quem for. Financeiro é conferência. Isso. Não adianta você colocar alguém de confiança lá se a pessoa não vai saber fazer a melhor coisa para você, né? Para o seu momento ou para o seu modelo de negócio. Sim. É conferência. Existem métodos em que você vai conferir o trabalho em que nós, de terceirização de financeiro, de BPO financeiro, vai estar fazendo. E aí é com apresentação de resultado, Total. é com o que ele gerou de fluxo de caixa, porque querendo ou não, por mais que o cara não tenha ali um sistema em que auxilie ele tem o feeling da coisa e consegue identificar as coisas só no feeling, né? Ah, eu pago tantos por cento de salário, eu pago tantos por cento de custo administrativo. Então ele tem essas coisas na cabeça dele. Ele só não tem de forma organizada, onde vai dar um nível maior de gestão para ele, né? Seja para ver o passado e projetar o futuro, ou seja para ver o momento atual. Sim. Essa é que é a realidade. E muitas vezes, Tão falou algo de confiança aí, o empresário não tem a confiança de passar o financeiro dele para ninguém. Ah, vai pagar errado. Ah, vai me roubar. Ah, não sei o que. Cara, não precisa hoje a pessoa, a empresa que vai fazer o teu financeiro, ter acesso à aprovação. Hoje todas as nossas contas, a gente tem departamento financeiro em cada unidade, e não é essas pessoas que fazem, que transferem de uma conta para outra, manda para os... Não, a gente vai lá, opa, o que está incluso aqui? Mas o nosso trabalho reduziu para, em vez de jogar, lançar, fazer... 10%. Só apertar um botão. 10%. Só apertar um botão. Às vezes nem 10%, né? Que é Às só, vezes nem apertar um só botão. autorizar, né? Então não é confiança, é conferência. E outra coisa, você é um empresário e essa pessoa está cuidando da tua empresa, cara. Não é das tuas contas pessoais. Então, poxa, vai saber meu faturamento, o faturamento da tua empresa, do teu negócio. Existem profissionais para isso, né? E é sempre, eu costumo dizer, eu ensinei um hack à minha filha esses dias. E ela fica repetindo direto agora. Eu disse, minha filha, nunca seja um amador. Porque a palavra já diz, o amador, ele ama a dor. Então busque ser profissional em tudo que você faz. Então qual o teu negócio? Você quer ser um profissional ou quer ser um amador? O profissional, ele busca ter os melhores com ele. Ele busca ter o melhor serviço. Ele busca prestar o melhor serviço. E saber da gestão financeira, entender meus números, me possibilita precificar melhor. É outro jogo que o cara projetar o crescimento melhor. Jogo. Prestar um serviço de maior qualidade, adquirindo recursos e ferramentas para eu
Mas se eu não tenho isso, poxa, fico muito a desejar e eu viro um amador. O cara consegue enxergar bastante coisa com a gestão financeira, né? Seja um custo de aquisição de cliente, Sim. seja quanto que ele tem de custo administrativo, enfim, uma infinidade de indicadores que a gente pode apresentar para ele. Basta ele querer, né? Basta ele dar o sim e querer jogar outro jogo, como você falou. De sair do negócio de gerir de forma amadora, passar a jogar um jogo profissional, né? Porque é outra parada. Então, depende muito do empresário. Você sabe que tem uma situação que eu me lembro que a semana passada eu estava conversando com um cliente e falando a respeito exatamente da gestão financeira dele. E ele estava falando que ele estava pagando muito caro um determinado serviço, né? Falei, mas eu não vi esse serviço no seu extrato. Não, eu saco esse valor e pago para a pessoa. Tá, mas qual é esse serviço? Aí ele me falou que era um serviço que ele utilizava na empresa dele, porém, isso nunca aparecia pra gente. O que eu jogava quando ele fazia o saque desse dinheiro? Lucro, né? Distribuição de lucro, adiantamento de lucro, pagamento de prolabore. Você pode fazer qualquer coisa, porque eu via que ele estava sacando esse dinheiro. Então, quando você tira o dinheiro do caixa, muitas vezes você está pagando alguém e a gente não sabe. Então, nessa conversa, exatamente numa maneira de você mostrar para ele que você está administrando a maneira dele trabalhar o dinheiro dele, você reconhece algo que não é devido, que eu estava fazendo, Sim. jogando como um adiantamento de lucro. É importante, né, Marcelo? Não adianta só fazer a conciliação de qualquer forma, né? Mas Sim. classificar de forma correta, né? Sim. Não é porque uma saída que o cara fez de saque que é uma distribuição de lucro. Então, financeira é um mundo, né, cara? Isso maqueia o resultado do Maqueia cara, o né? resultado do Exato. cara. Às vezes a distribuição dele tá lá em cima, de repente no relatório gerencial é o que tá sugando o negócio dele, mas ali é uma despesa administrativa, por exemplo. Exatamente. Pois é. Então, Pô, falando de tecnologia, Marcelo, às vezes quando a gente fala em gestão financeira, o cara faz número, gestão caro, não vou conseguir pagar. Mas muitas vezes hoje, na palma da mão, com software barato, eu consigo ter uma gestão financeira de qualidade e acompanhar todos os meus números no celular, né? O próprio serviço que a gente presta de gestão financeira, poxa, a gente tem uma dinâmica num grupo no WhatsApp, onde Diário. na palma da mão o cara vê um relatório que ele pode tomar as decisões diariamente ele tem essa cara. informação. Diariamente. Isso é caro, Marcelo? Eu acho que é muito mais barato do que ele paga de taxa no banco. Então. Muito mais. Totalmente. Não é? Muito mais. Porque Muito mais. assim, Ou muito mais barato até do que não ter, né? exato. É, com certeza. Você sabe que é interessante que até numa das palestras aí o pessoal fala assim, contador adora sistema. Eu adoro sistema. Eu adoro o sistema. Mas não é que eu adoro o sistema porque aquilo eu acho bonito, ver os gráficos, ver toda a maneira que é trabalhado aquilo. Eu adoro o sistema porque aquilo contribui para algo, para eu entender algo. Eu vou te Sim. dizer porque que eu adoro, te interrompendo, Marcelo, porque que eu adoro o sistema, porque dá produtividade e dá resultado. Exatamente. É isso. Ninguém eu não gosta de adoro o sistema. sistema, não. Eu Gosta gosto do do resultado resultado. do sistema. Exatamente. É isso. Você sabe quando a gente vê, né, e nós né, temos muitos sistemas. Sim. Quando a gente vê todos esses sistemas trabalhando e a gente sabe qual o motivo de cada um deles trabalhar e a gente vê o resultado isso no final, você fala, vale a pena. Sim. É por isso que eu pago. Né? Então, quando você paga um BPO financeiro para o escritório de contabilidade, você fala, pô, eu estou pagando muito caro para a contabilidade. Não, meu irmão. Você está pagando para o seu financeiro, não é para a contabilidade. E a Sim. pessoa tem que ter esse entendimento. Sim. Né? E muitas vezes, quando você paga diretamente aquilo, ou até o trabalho que você tem, como o Tauan falou, eu vou colocar uma pessoa lá para trabalhar. Se a gente for parar para pensar, uma pessoa que é do financeiro, e dependendo do porte da empresa, claro que eu não vou generalizar, mas aquela pessoa não trabalha 8 horas por dia fazendo financeiro. Aquela pessoa não trabalha 5 dias por semana ou 22 dias úteis por mês fazendo financeiro. Né? E às vezes ele está, o gasto dele, ou o que ele acha que ele está pagando pouco, ou que ele está economizando, ele está pagando muito. Sim. E para dentro do escritório de contabilidade, a gente trabalha o financeiro dele todos os dias. Todos os dias. Todos os dias.
Faça chuva ou faça sol, né? E assim, poxa, eu contrato um funcionário, né, para fazer meu financeiro. Tem férias, tem atestado, ficou doente, tem pede demissão e vai para outra empresa, tenho que treinar, contratar, fazer tudo isso de novo, e tem que tirar acesso de banco, tem que tirar. Opa! Cara, claro, grandes empresas conseguem e precisam ter um departamento financeiro até mais robusto, né? Sim. Mas muitas vezes o pequeno, médio empresário, ele não tem condições de arcar com isso. Até porque, como você falou, então, não é expertise do cara. E você tendo o suporte da tua contabilidade para te ajudar com isso e levar a mesma experiência que uma grande empresa tem, pagando um valor justo, que como o Marcelo disse, é mais barato às vezes do que a taxa que tu paga no banco, por que não fazer, né? Voltando àquele papo que eu falei no início, né? Se o empresário entender que os dois motores da empresa dele é comercial, vendas e financeiro, bicho, muitas pequenas e médias empresas seriam melhor. Sim. Muitas. Porque às vezes o cara quer virar no comercial e a parada acontece, vende muito, fatura bem, mas ele não sabe para onde é que vai o dinheiro. Então, ou seja, ele consegue um resultado, mas o outro onde ele deveria também fazer acontecer, ele não faz. Ele deixa ali ao léu porque ele não foca. Que é os dois pontos em que ele não pode deixar de focar. Ele pode deixar de focar em qualquer outra coisa. Total. Mas vendas e financeiro, ele quebra a empresa. Total. Galera, é isso, né? A gente tá chegando aqui ao final de mais um Wisecast. Esse conteúdo aqui Tá bom, viu? de valor para você, meu amigo empresário. Cara, como eu sempre digo, escuta, assiste novamente, pega os insights, pega a sacada, e eu não tenho dúvida que esse conteúdo aqui pode mudar o teu jogo, meu amigo empresário, tá? Então, Marcelo, dá uma palavra final aí pra gente encerrar. Vai lá, Marcelo. O empresário contábil que ainda não entendeu o jogo do BPO financeiro, ele precisa se atentar a isso. Porque isso melhora a sua entrega e a satisfação do seu cliente. Sim. Essa é uma sacada. A mensagem que eu tenho para a galera, para os empresários, é que qualquer empresa ela pode viver sem lucro, né? A gente vê as startups vivendo sem lucro durante muito tempo, mas sem caixa, jamais. Possível. Então, se ele entender que o que faz a máquina funcionar é o cacau, o dinheiro, a coisa roda para ele. Essa é a mensagem que eu tenho para a galera. Show. Galera, obrigado. Até a próxima. E se inscreve aqui no nosso canal, segue nas redes sociais. Comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha se você achar que é interessante, né? E vamos cada dia mais contribuir com vocês aqui com conteúdo de valor. Valeu!